Nós vamos a Brasília, Luciana Verdolin nos esperando lá no Palácio do Planalto, porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um convite ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. É convite, então ele não é obrigado aí, né? Mas se for, vai prestar esclarecimentos sobre uma suposta interferência do governo na administração da empresa. A Luciana Verdolin dá mais detalhes pra gente. Tudo bem, Luciana? Bom dia. Bom dia de novo, Colombo. Bom dia a todos. Olha, tem uma insatisfação muito grande do mercado, do Congresso Nacional, que está reclamando de uma suposta interferência aqui do Palácio do Planalto em decisões que deveriam ser internas lá do Conselho de Administração da Petrobras. Qual que é a grande briga? É o fato da Petrobras ter anunciado que não vai repassar os chamados dividendos extraordinários para os acionistas. O presidente Lula, essa semana, reclamou o seguinte: ele disse que a Petrobras tem que parar de ficar privilegiando acionistas e lembrar que 200 milhões de brasileiros também são sócios da estatal e que, por isso, não dá para ficar repassando recursos que deveriam ser investidos, deveriam servir para investimentos, por exemplo, para beneficiar acionistas. Há uma grande reclamação porque exatamente é proibido usar os recursos dos extraordinários, né, para investimentos na estatal. Por isso, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou de forma simbólica lá no Senado Federal o convite para que Jean Paul Prats venha aqui a Brasília explicar toda essa polêmica. Não há data ainda para a reunião acontecer, mas chamou muita atenção, Colombo, o fato de não ter havido resistência por parte dos senadores ligados aqui ao Palácio do Planalto. Foi aprovado de forma simbólica, não houve qualquer tipo de discussão envolvendo essa questão. O requerimento foi do senador Sérgio Moro, que diz que é preciso apurar como é que está a situação, se está havendo interferência do Palácio do Planalto nas questões envolvendo a Petrobras. Ontem o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ele estava irritado quando disse que não tem esse negócio de interferência não, que foi uma decisão do Conselho de Administração da Petrobras e que está tudo ok, está tudo dentro dos conformes, não está sendo cometida nenhuma irregularidade. E a reunião que aconteceu essa semana aqui no Palácio do Planalto com Jean Paul Prats, o ministro de Minas e Energia, segundo Rui Costa, teria sido muito tranquila, não teria sido um puxão de orelha do presidente Lula, que vem reclamando muito, não só do preço dos combustíveis. Ele disse também que não dá para a Petrobras ficar apostando na paridade do preço do petróleo, né, dos preços internos com o preço do petróleo no mercado internacional, porque a gente é praticamente autossuficiente na produção de combustíveis, o que também levanta aí uma série de questionamentos de que o governo estaria interferindo na questão dos preços. Por isso, os senadores aprovaram rapidamente esse convite para que Jean Paul Prats explique todas essas polêmicas, e ele tem dito ultimamente, né, houve até uma boataria aqui em Brasília de que ele não ficaria na direção da empresa. Ele tem dito que permanece firme no cargo e que não há insatisfação aqui do Palácio do Planalto com a condução, com a gestão dele à frente da Petrobras. Luciana Verdolin conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília. Vamos ouvir a opinião do Cristiano Beraldo e da Amanda Klein sobre esse convite feito ao presidente da Petrobras. Acho que aí tem dois aspectos que chamam a atenção, né, Amanda, no que disse a Verdolin. O primeiro deles é a falta de resistência de senadores ligados ao governo ao chamamento do ex-senador ao Senado para prestar depoimento, para prestar esclarecimentos, né? Há um burburinho que vem de Brasília de que parte do governo está insatisfeita com a gestão do atual presidente da Petrobras. Então, pode ter aí um indício disso, né? Jogado aos leões. E o aspecto principal é o conteúdo do convite, uma suposta interferência do governo indevida na gestão da Petrobras. Lembrando que aí tem uma questão de conceito também, né? O presidente da República já tinha se manifestado contra o pagamento de tantos dividendos, na avaliação dele, tantos dividendos a acionistas minoritários da Petrobras, e o presidente entende que a Petrobras tem de ter um papel que parte do mercado entende não é o papel da Petrobras. Tem uma questão de conceito aí, né, Amanda? Colombo, essa interferência é ruim, é nefasta. É lógico que ela existe do governo federal. Houve 2 reuniões fora da agenda de Lula e dos ministros, do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, na semana passada, para
determinar esse assunto. E quem arbitrou no final foi o presidente Lula. Isso está muito bem explicado na coluna da Malu Gaspar. O presidente Lula já tentou fazer isso na Vale, quando quis emplacar o seu ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, no conselho da empresa, na presidência da empresa, no lugar do Bartolomeu. Ontem, melhor dizendo, teve a desistência, teve um pedido de demissão de um conselheiro muito experiente na área, alegando interferência política na Vale, que é uma empresa privada. Na Petrobras, o governo ainda tem maior ingerência, obviamente, até um certo ponto tem legitimidade, porque afinal de contas é o acionista controlador, tem pouco mais de 50% das ações e 6 cadeiras no conselho. Agora você tem uma disputa de poder, é a maior empresa brasileira, tem uma disputa interna entre Jean Paul Prats, que é o presidente, e o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, e ele foi a favor e tem a maioria dos conselhos, ele controla o conselho de administração da companhia, da estatal, enquanto Jean Paul Prats controla a diretoria executiva. Jean Paul Prats era a favor da distribuição de metade desses dividendos extraordinários e os acionistas esperavam por isso, contavam com isso. Por isso que a Petrobras teve uma perda de valor de mais de 50 bilhões de reais num único dia, na sexta-feira, apesar de ter tido o segundo melhor balanço de sua história. É muito ruim quando o governo manda essas mensagens equivocadas, porque o governo acha que, de alguma forma, esse dinheiro teria uma serventia, teria um uso melhor se fosse usado para investimentos. E os acionistas entendem que não, que a melhor alocação desses ativos é no bolso deles, porque acham que esses investimentos que o governo propõe em usinas eólicas offshore, por exemplo, ou em transição energética, podem não ser investimentos tão rentáveis, eles podem estar contaminados por uma visão mais política do que econômica. A gente já viu que esse é um ambiente fértil para disputa e que vai continuar nos próximos anos do governo Lula. Agora, a gente viu o que aconteceu com a Petrobras lá atrás, com quase 500 bilhões de reais, a empresa mais endividada do mundo, uma das maiores endividadas do mundo, em 2015, no governo Dilma, por causa de uma interferência política excessiva. A gente só espera que não siga esse mesmo caminho, porque a gente já sabe onde vai dar e não é bom. Olha, para eu não dizer que a Petrobras é a grande produtora de fake news do universo privado brasileiro, eu vou dizer que a Petrobras é especialista em romantizar a realidade. O governo anuncia que vai reestatizar uma refinaria que foi privatizada no governo passado, na Bahia, e quer que as pessoas enxerguem isso de forma natural. O dinheiro que a Petrobras precisa é para esse tipo de iniciativa. E aí vem com essa conversa, não, porque somos autossuficientes na produção de combustíveis. Então me explica por que em dezembro o Brasil bateu o recorde de importação de óleo diesel na história. Óleo diesel que vem da Rússia, inclusive. Por que a própria Petrobras, agora em março, está importando níveis recordes de óleo diesel russo? Porque ela é autossuficiente na produção de gasolina? Não. O grande problema é que este dinheiro ele já tem um destino. E esse destino não é no melhor interesse dos acionistas, mas o governo, claramente, na minha percepção, está fazendo um jogo de cena com essa discussão. Eu falei para não distribuir dividendos, aí a Petrobras vai, não anuncia. Por quê? O governo precisa de dinheiro também. Não podemos nos esquecer que pagaram 93 bilhões em precatórios agora. O governo está, sim, precisando de dinheiro. Então, eu não vejo nenhuma sinceridade nessa discussão. Nós somos dependentes da importação de óleo diesel, nós somos dependentes da importação de gasolina, não há eficiência nem investimento em refinarias. A gente precisa lembrar que a refinaria de Abreu Lima, que era para ter investimento na Venezuela, vocês lembram disso? Que era para custar 2 bilhões de dólares, já custou 20 bilhões de dólares. Então não venham me dizer que toda a preocupação é pelo bem, pela saúde da Petrobras, que estão muito preocupados em transformar a Petrobras numa empresa moderna. E aí, a Amanda lembrou muito bem do exemplo da Vale do Rio Doce. É uma empresa privada, mas são os fundos de pensão que têm um peso enorme nas decisões da empresa. E adivinhem vocês quem está ali influenciando a condução dos negócios dos fundos de pensão? É o próprio governo. Então, no fundo, atende aos mesmos interesses e o governo está lá atrapalhando a iniciativa privada, atrapalhando o livre mercado no Brasil.